Um pastor deve ser sempre repetitivo, mas de uma forma verdadeiramente inovadora. Você entende? Você precisa ser repetitivo. Agora pense nisso. Em muitas casas, eles comem a mesma coisa em um determinado dia, rotineiramente. Você sabia disso? O que você come aos domingos? Aos domingos. O que você come às segundas-feiras? Bano e o quê? Bano e sem CR às segundas-feiras. Certo, me diga você. E o seu? Domingo é o quê? Dê-me um microfone. Sim. Vou pegar uns 3 menus, por favor. Agora mesmo. Mas poderiam comer contaminantes. Stead todo domingo? Todo. Domingo, contumário. E o quê? Talvez inhame banana da terra. Inhame e banana da terra. Número 2. Mondays Bank. Quando? Entre? Toda segunda-feira. Sim, toda segunda-feira. Sem dúvida. Então, quando você vai à igreja e vê a mesma coisa na segunda-feira, não há nada de errado nisso. Faz parte do menu. Sim. E você deve perceber que, na verdade, estamos dando a mesma coisa repetidamente. Mas é preciso fazer isso, e de forma inovadora, se possível. Terça-feira. Na terça-feira, uma sopa. Sopa de amendoim ou sopa de palmito. Muda a cada 2 terças-feiras. Sopa de amendoim ou de dendê. Quarta-feira. Na quarta-feira será um ensopado. Qualquer ensopado. Como um ensopado de carne ou algo assim. Ou ensopado de peixe com arroz. Quarta-feira é ensopado e arroz. E ensopado. Arroz e ensopado. Quinta-feira. Quinta-feira será guarda. Próximo você... Jardim. Próximo você padrão. Padrão. Toda quinta-feira. Provavelmente você terá aquele jardim. Ao seu lado. E o quê? E isso também depende, talvez, realmente de algumas batatas, por exemplo. É sexta-feira. Não, sextas-feiras são jolo. Sexta-feira é jolô. Sempre. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira é jolô. E sábado é o quê? Sábado é dia de novidades e outras coisas surgindo, porque é dia de cozinhar. Então surgem novos ensopados. Então às vezes pode ser fufu com... Mas muitos de nós não comemos isso. Então, por favor, fique muito, muito atento ou algo assim. Algo. E domingo é o quê? Domingo foi a continuação. Aço de consumo. Ok, você me dá. Então, domingo é o que é de fato, realmente, exatamente. Todo domingo. Domingo. Domingo é dia de arroz e ensopado. Todo domingo. Todo domingo. Sem você. Toda segunda-feira é o quê? Inhame. E o contorno? Toda segunda-feira é... Toda segunda-feira. Isso já acontece há anos. Toda terça-feira é o quê? Bano e quiabo. Toda terça-feira. Toda terça-feira. Bispo. Toda quarta-feira é o quê? F. Toda quarta-feira. As pessoas antes diziam, toda quinta-feira é o quê? Pervertido. Quinque, pimenta e peixe. Pervertido. Toda quinta-feira é safada. Peixe e pimenta. Toda sexta-feira é o quê? Joló. Joló. Toda sexta-feira. Sábado é o que você quer. De novo, de novo? Sim, por favor. E domingos o quê? Levante-se e ande. Levante-se e fique de pé. E é tudo o que você realmente precisa fazer para começar. Toda terça-feira. Toda vez, toda vez. Você deveria esperar por isso. Então toda terça é o que... Debano. Toda sexta-feira é... É o quê? Todo domingo é o quê? Domingo escreveu para você. Sim, é um menu completo e abrangente. Alguém mais tem isso também em casa? Que seja algo regular e que faça parte da rotina diária? Ok. Agora, o que é isso é que o cardápio está sendo cuidadosamente elaborado, está sendo preparado de uma maneira que se sabe, por exemplo, que é quarta-feira. Qualquer dia que eu perguntar, ele vai te dizer o que é. Então, essa é uma maneira um tanto quanto pouco inovadora de se repetir isso, de fato. Mas se você realmente olhar a agenda de todo mundo, é mais ou menos a mesma coisa. Mas em alguns casos é assim, eles fazem de uma forma regimentada. Eu vejo que domingo, certo, Esther? Sim.
Então veja bem, eu também poderia pregar os meus sermões e você sabe que em março eu sempre prego sobre este assunto em setembro. Aí você diz, em setembro nós ouvimos sobre o dia do pastor, não é mesmo? Em dezembro é lealdade. Em janeiro é exatamente isso. Eu também poderia fazer isso, mas do jeito que eu misturei, você realmente não sabe muito bem o que eu faço, de verdade. Mas se eu te transformar na quinta-feira, Pervertido. você vê isso. Mas quando você vai à igreja, mesmo que você coma queque hoje, porque a comida cresce assim e continua circulando assim, você não tem tanta certeza quanto disse na segunda-feira. Então, quando você vem à igreja, pode se surpreender se realmente olhar o cardápio. Na verdade, temos passado por isso, depois aquilo, depois isso, e vamos circulando por isso, depois aquilo, e assim por diante, e continuamos girando, é isso. Então, Paulo escreveu para ele e disse, olha, isso é entre nós. Continue lembrando as pessoas sobre a mesma coisa. Sim, exatamente a mesma coisa. Sim, faça isso de novo. Cozinhe de novo na próxima semana e você pode fazer isso de uma forma verdadeiramente inovadora, onde eles saberão precisamente o que está sendo servido, como no caso dele, quando eu digo qualquer dia, sábado, é como mágica nesses dias. É assim que funciona, de fato, e é muito eficaz. Bem, vejo que alguns de nós também comem fora uma vez por semana, mas nem sabemos em que dia. Recentemente percebi que minha esposa faz uma comida específica aos sábados, mas não notei que isso era um plano. Sim, percebi que todo sábado é isso que você cozinha. Eu nunca. É só que percebi de alguma forma que há um plano por trás disso. Então, continue a repetir. E as pessoas nem sequer vão perceber que você está de fato repetindo. Amém. Obrigado, irmão. Agora, falando em repetir, eu só quero acrescentar algo importante aqui. Na verdade, não é bem acrescentar, mas sim trazer isso para esta discussão. Todos aqui, sem dúvida, devem conhecer os 8 princípios fundamentais do belo trabalho. O belo trabalho é descrito de diferentes e variadas maneiras. Por exemplo, se eu descrever qual é o trabalho de um médico, então é ambulatório, clínica, cirurgia, sala de emergência, visitas aos pacientes e essas 4 coisas que sempre fazemos, certo? Agora, nas nossas camisetas ou no nosso banner, temos essas palavras: alimentar, reunir, carregar, liderar. E é um bom trabalho, mas todos deveriam conhecer a base fundamental. Ou, às vezes, usamos a palavra PVCI ou PVTI, dependendo do que você realmente quiser usar. Essas são coisas que você deve saber de uma forma muito clara e precisa. Alguém perguntou, qual é o trabalho bonito? E não é algo novo, é algo que o belo trabalho é o trabalho de um pastor ou de um pastor, de fato. O que eles fazem são 8. São esses 4. Alimentar, reunir, carregar, liderar e então PVCI. Oração, visitação, aconselhamento, interação. Essas são as 4 coisas. E 4 mais 4 são 8. Ok? Então, estou lhe dizendo que em outras igrejas eles não podem se sentar e lhe ensinar o que fazer se você for um pastor ou um pastor de ovelhas. Ok? Então agora eu quero que todos saibam a base, porque vou deixar o Dr. Go fazer um teste especial e ele vai apontar para você e dizer alimente-se. Então você imediatamente dá a escritura que mostra que um pastor deve alimentar. E ele vai apontar para você e dizer interação. Então você imediatamente traz a escritura.
Sim, a base bíblica, a escritura onde dizemos PVCI, oração, visitação, aconselhamento, interação. Quando eu vier, você diz, pastor, por que disse interação? Aí você faz como quando diz segunda-feira. Então você apresenta uma escritura. Então vou apenas lhe dar a escritura para que quando chegar a prova você possa passar. Não é? Porque, como estou dizendo, você está tremendo. Não é porque você não sabe onde ou como encontrar essas escrituras. Você sabe disso. Vocês se conhecem. Vocês se conhecem. Não é verdade? Não é verdade? Você está ouvindo o trabalho bonito. Ver? Belo trabalho. Na verdade, onde encontramos esse lindo trabalho? E é isso que estou tentando mostrar a você. Então, eu não quero lhe dar uma dieta de exame. Você não tinha as notas, então estou lhe dando as notas. E então, quando apontamos para você como se fosse alimentar, aí, agora mesmo, você está tremendo, porque sabe que não sabe o que vai mencionar, não é? Então, devo lhe dar o apóstolo para que você tenha. Ó Sião que traz boas novas, sobe ao monte alto, ó Sião. Ó Jerusalém que traz boas novas, levanta a tua voz com força, levante-o, não tenha medo de nada. Dize às cidades de Judá, eis aqui o vosso Deus, eis aqui o vosso Deus, eis o Senhor. Deus virá com mão forte e seu braço governará por ele. Eis que a sua recompensa está com ele e a sua obra está diante dele. Ele apacentará seu rebanho como um pastor. É aí que você vê. Alimente como um pastor. Veja, é isso que um pastor faz. Então, Isaías 40, versículo qual? O versículo 11 nos dá 4 das belas e significativas descrições de trabalho, que são muito importantes. Ele apacentará seu rebanho como um pastor. Ele reunirá os cordeiros com seu braço e os carregará junto ao seu peito. Reunir as pessoas é o trabalho de um pastor. Ele os carregará gentilmente em seu colo e guiará com muito cuidado as que estão com filhotes. Amém. Então, no livro de Isaías, ele descreve o cuidado de um pastor. Isaías, capítulo 40, versículo 11, nos mostra essa bela imagem. Ele deve o quê? Alimente-os. Então, a questão é, quando ele... Um belo trabalho. Então, vocês dizem que vão... O que você faz? Então, temos a descrição do nosso trabalho. São 8 pontos. Alimentando o povo como um bom pastor, cuidando de suas necessidades. Reúna-os. Veja bem, reunir é organizar pessoas para reuniões. Você deve ser capaz de reunir um pequeno grupo. Char, olha, nos encontramos às 7. Ó, você estará lá? Ou sim, esteja lá. Eu te ligo se você não vier. Ou, eu vou. Char, essa garota está me preocupando. Certo, estarei lá. E a pessoa veio. Você não pode reunir. Há algo errado com você. Você não é um pastor. Peça demissão, próximo intervalo, café. Renunciar. Então você carrega um pouco. Vocês estão se reunindo. Eles não estão se reunindo. Você vai e levanta. Você é atencioso e se importa. Então, vamos. Nós estamos voltando. E você vai fisicamente até eles. Traga-os, carregue-os. Um dos nossos pastores, lembro-me que o bispo Saque estava pregando e enquanto ele pregava, ele estava ali. Ele não tinha entregado sua vida a Jesus. E ele disse, entregue sua vida, venha. Sim, você disse que se quiser entregar sua vida, você ainda não está atrasado. Diga você guarda sua vida, venha. E ele o tirou do fundo do poço e ele entregou sua vida a Cristo. Sim, e hoje ele é um pastor. Então, às vezes, você está reunindo, eles não estão se reunindo. Você tem que forçá-los a isso, a carregá-los. Eu insisto demais na primeira bola. Eu forço a entrada no seu.
no seu grupo de membros. Sim? O que você acha? Então carregue. Então quando eu digo carregar, carregue-os mesmo. É só isso. E eu sei que você sabe onde está o seu trabalho, o que deve fazer. Não apenas ouça o que estou dizendo. Se não estiver na Bíblia, e essas coisas que estou dizendo a vocês, eu contei como se fosse uma carta pessoal. Uma carta pessoal de alguém que fomos buscar na gaveta dele e agora estamos analisando. Não é uma carta pública, é privada. E então, lidere. Liderança é a arte de fazer com que pessoas próximas e distantes de você façam o que você quer que elas façam. Essa é a arte da liderança. Você lidera. Você faz com que pessoas o sigam, sejam elas distantes, próximas, que você vê ou que você não vê quando está presente. Quando elas não estão presentes, estão fazendo o que você pediu para fazer. É a arte da liderança. E eu tenho um livro inteiro. Não é algo que você pode simplesmente começar e terminar. Existe um livro inteiro chamado A Arte da Liderança. E é por isso que a Arte da Liderança é um livro pastoral. Não é um livro de negócios ou um livro político. É um livro pastoral para pastores, líderes e pessoas que querem trabalhar para Deus. Mas todos os princípios de liderança podem ser usados na política, podem ser usados nos negócios e podem ser usados no desenvolvimento de um país. É por isso que alguém como eu pode ter ideias e contribuir para ajudar Gana, se ouvirem, se quiserem. Sim. Porque no meu próprio mundo nós temos uma nação. Temos cidadãos que pagam dízimos ou impostos. Usamos o dinheiro para desenvolver. Temos pessoas que pagamos. Temos congregações internacionais. É como os ganeses que vivem fora de Gana. Sim, temos tudo isso sob nosso controle. Temos prédios, escolas, hospitais, orfanatos, templos de igreja. E cuidamos das pessoas e olhamos por elas. É como uma pequena mini-nação. Sim. Então eles também poderiam aprender algo conosco se estivessem abertos a aprender. Mas não foi escrito para eles. Foi escrito para a igreja. E nós, a igreja, se as esposas deles puderem aprender com isso. Assim como a igreja também aprendeu certas coisas com o mundo. O modo secular de fazer as coisas. Você está me ouvindo? Então, alimente, reúna, carregue, lidere. Agora vamos para o PVCI. Quando eu digo P, então você deve vir com a escritura. Caso contrário, é um problema. Está chegando. Devo lhe dar o poder. Eu deveria começar pedindo a oração PAP primeiro. Por favor, se possível. Ok. Atos, capítulo 6. Veja bem, você está realmente dizendo algo de forma completamente equivocada. Isso é um erro. Agora, neste exato momento, estamos prontos para começar e dar o próximo passo adiante. E naqueles dias, quando o número de discípulos se multiplicava. Atos, capítulo 6, versículo 1. Amém. Surgiu murmuração gregos contra hebreus, porque viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Os 12 convocaram multidão de discípulos, disseram: não é razoável que deixemos palavra a Deus para servir mesas. Nós não somos rupretes, portanto, irmãos, escolham vocês 7 homens boa reputação, cheios de Espírito Santo e sabedoria, possamos encarregar. E para este serviço, certo? Agora é o apóstolo Pedro falando, e estou prestes a dar a vocês mais 2 chaves da descrição do trabalho, e é Pedro quem fala. O próprio apóstolo Pedro, ou o primeiro Papa. Este é o nosso primeiro Papa. Ele disse no versículo 4, este é o versículo que você precisa saber. Nós éramos os papas. Nós os papas com os pastores, nós os padres com os apóstolos, nós que trabalhamos com Jesus. Nós nos dedicaremos ao quê? A oração. Veja, essa é a primeira oração que eu quis dizer, PVCI. Veja, o trabalho de um pastor é, em primeiro lugar, a oração. É daí que tiramos a palavra PVCI. Nós nos dedicaremos à oração. E é por isso que a oração é um trabalho que você deve fazer. E é por isso que tenho ensinado vocês sobre línguas. E é por isso que eu digo, quinta-feira à noite é o quê? Noite das línguas. Sexta-feira à noite é noite das línguas. Quando eu digo sexta-feira, o que vocês comem? Então você diz, seja lá o que for na sexta-feira. O que nós comemos? O que nós fazemos? Noites de línguas todas as sextas-feiras.
Então, com os apóstolos e o passado, nós nos dedicaremos à oração. Então, quando eu te perguntar o que é isso, quando uma pessoa de outra igreja te perguntar da Pentecostais, Ministério Internacional da Congregação dos Anjos Encantadores, e disser, então, o que vocês aprendem? Como vocês se tornam? Recebemos uma descrição de trabalho, um trabalho lindo. Disseram para nós que é um trabalho lindo. E a descrição do trabalho já foi dada. P é número 1, oração. E onde você encontra isso? Atos 6, 4, então, para o PVCI, ok? Primeiro, vamos nos aprofundar no V, antes de prosseguirmos para o C e antes de finalmente chegarmos ao I. V, eu realmente deveria te dar uma explicação mais detalhada sobre isso. Tem certeza? Tem certeza absoluta de que realmente quer isso? Por favor, apure e verifique Jeremias capítulo 23. Quantos de vocês percebem agora que não sabiam o versículo? Jeremias capítulo 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores de Israel, que verdadeiramente não cuidam do seu rebanho. Este é um dos poucos lugares onde você ouve pastor, pastor, pastor. Eu sou contra os pastores que alimentam minhas ovelhas. Vocês dispersaram o meu rebanho e os afastaram, que é o oposto de reunir, carregar e conduzir. É por isso que é contra os pastores que alimentam, porque vocês dispersaram o meu rebanho e os afastaram, e não os visitaram. Isto é língua inglesa. Estou cansado dos pastores porque eles não visitaram as ovelhas. Está em inglês? Você consegue entender? Jeremias capítulo 23, versículo o que, por favor? Agora. Versículo 2. Estou muito entediado com os pastores porque eles simplesmente não os visitaram. Não os visitei ainda. Está claro? Não sei. Eu sou eu. É porque é algo bom de se visitar. É por isso que não fomos tolos. É porque Jeremias 23, 2 diz que Deus está irado com os pastores porque eles não os visitaram. É por isso que acreditamos que a visitação é um trabalho de um pastor ou de um líder. Vá até o quarto deles, não mande mensagem no WhatsApp, não envie áudio, não use o Instagram para falar com eles. Vá até eles no quarto deles. Quando você vai ao quarto, vê um garoto deitado na cama e percebe que algumas coisas não são fáceis ali, como viemos até aqui. É diferente de mandar um WhatsApp, não é? Mandar mensagem no Instagram, enviar texto, usar Viber ou qualquer outro meio. O que dizer? É isso que chama de WhatsApp? Se Jesus tivesse mandado mensagem do céu pelo WhatsApp, você acha que estaríamos aqui hoje? Mande um WhatsApp para o diabo e pergunte para ele. E aí, tudo certo? O que está acontecendo? Quantos você está levando para o inferno hoje? Não, Jesus não fez isso. O que ele fez foi passar por aqui. Ele veio. Eu estou realmente muito bravo com os pastores, porque eles simplesmente não visitaram as pessoas da comunidade. Só ficam mandando WhatsApp, tweetando para eles apenas. Então, quando eu te ligar agora e disser para você ir carregar, porque a água é de fato um elemento tão surpreendente, fogo. Qualquer pessoa que eu perguntar a você e você não conhecer, você será completamente e totalmente lavado. Carregar. Isaías tem 11. Isaías o quê? Capítulo 40. 40, versículo 11. Você pode citá-lo? Visitação. Já 23, 12. A oração. Atos 6, versículo 4.
Certo, voltando para mais uma sessão de AP. Tenho mais duas apóstatas importantes para lidar, que são cruciais para o seu entendimento. E então, finalmente, os exames começarão, marcando o fim desta etapa. Todos que estiverem sentindo calor vão se sentir molhados. Agora, PVCC ou T, que é aconselhamento ao ensino, ou seja, estas são as duas principais vertentes. Que versículo é esse? Volte novamente para Atos 6. Veja, os versículos são realmente poucos, bem muito poucos. Nós nos dedicaremos continuamente. Nós, os pastores, os papas, os padres e todos os líderes religiosos, nos dedicaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra de Deus. Veja, o ministério da palavra é aconselhar, ensinar ou pregar. Então, o principal trabalho de um pastor. Esses dois, os papas daqueles dias, deram o trabalho claro de um pastor. Não devemos ficar arrumando comida, organizando isso ou aquilo, indo comprar condimentos, comprando alho, comprando temperos e cubos de caldo. Não, não. Devemos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Foi isso que eu estava ensinando a vocês antes, como pregar. Pregue a mesma coisa. Estou tentando melhorar o seu ministério da palavra. Um ministério da palavra pode ser pessoal ou para um grupo como este. Mas é a mesma coisa. Quando você é bom em conversar um a um, você se torna bom em falar para uma multidão. Não pense que, por não ser uma multidão, você não pratica com um, depois 2, 3, 4, 10, 6, 8, 12. Cada um é um treino para você. Sim, há uma mensagem. Eu preguei em um acampamento mega. 25 motivos. Eu estava praticando para meu futuro ministério. Convidado por essa mensagem. Fui convidado para tantos países, especialmente na América Latina e América do Sul. Preguei os 25, usando anotações do acampamento. Comecei com o número 1, depois 2, 3, 4, 5. Gosto dessa mensagem, naquele dia. Quite similar. Então, ministério da palavra, ministério, aconselhamento, conversas individuais, evangelização, riso de um para um. Como falar com um homem rico, pobre, branco, ou alguém que não acredita em Deus, que acredita até certo ponto, religioso, católico, muçulmano, diferente. Você tem que saber como falar com um judeu é diferente. Como testemunhar a um judeu é outra coisa diferente. Sim. Cada um é um ensaio prático. Então, é aí que estão os papas, os primeiros papas. Ele não é o Popop. Ele diz que naqueles dias os 12 convocaram uma multidão. Você vê os 12 chamados à multidão? Eu disse, olha, não faz sentido. Não faz sentido. Não é motivo para deixarmos a palavra de Deus e servir mesas. Olha, encontre alguns caras para fazer isso. Nós não temos tempo para esse tipo de coisa. Os judeus em Israel deveriam ir para o exército. Disseram ao governo que os sacerdotes não tinham tempo para ir. Estamos aqui memorizando as escrituras. Quando fui para a Guerra Santa, seja lá o que for, eu fui para o subsolo. Eles têm um subterrâneo lá. Você vê as crianças judias sentadas, memorizadas, recitando a Torá. Eles estão memorizando. Eles declaram, estão sentados com seus filhos e adultos após a morte, dizendo a sabedoria, orando por Jerusalém. Ei? E eles disseram, os judeus assídicos, não temos tempo de nos juntar ao exército. Todo israelense, não podemos, não temos tempo para essas coisas. Isso não faz sentido. Um pastor, um RP, deveria ir para o exército? Não faz sentido. Estamos orando e nos dedicando ao ministério da palavra. O que você quer dizer? Então, quando você está se juntando a esse belo trabalho, não é dramatizar, não é tocar órgão ou cantar. É um ministério da palavra. Então, quando eu digo o termo PVC, quantos conhecem o P? Você conhece o P e eu digo o V. Você conhece o famoso Levi, o grande economista, um nome de peso. Onde você está agora? Jeremias 23.
Veja bem, um pastor ou um padre, de fato, deve interagir ativamente com as pessoas da sua comunidade. Agora, que escritura está nos ensinando a interagir com as pessoas? Quando digo que está no PBCI, você deve ter uma base bíblica. Você não pode ficar apenas dizendo palavras. E se for uma doutrina falsa ou se você estiver seguindo algo que é errôneo, provérbios tendem a ser simplesmente provérbios. Provérbios, o livro do capítulo 18. Você diz que sabe tudo. Não quero reclamar. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Isso é o melhor para a interação. E diz um homem que tem muitos amigos verdadeiros ou um homem que tem muitos membros da sua família? Um homem que tem amigos. Porque sua igreja sempre começa como uma amizade verdadeira, pela simpatia e pelo acolhimento. E as pessoas que vêm ao seu primeiro grupo são, de fato, seus amigos mais próximos. É por isso que eu digo meus amigos. Eles são meus amigos de longa data e da minha bolsa de estudos no campus. Minha esposa é membro da minha irmandade. A colega de quarto da minha esposa, também chamada Adelaide, era minha amiga e também fazia parte da irmandade. Ok. Emília e Elaine, do Wesley Girls, também se tornaram membros importantes depois de hoje. Seus principais membros, seus amados e seus maridos, também se tornaram membros. Seus amigos são as primeiras pessoas que começam a ficar próximas e isso começa a crescer. E é a sua interação com eles, com os amigos que você tem, que faz com que um grupo de amigos cresça até se tornar difícil para o grupo. Então, cada grupo de amigos tem seu próprio grupo de amigos, mas pelo menos há um que conecta todos entre si. Então, se você pegar aqueles de vocês do colo, vocês são amigos entre si. Um homem que tem muitos amigos deve sempre mostrar-se amigável. E você não se mostra amigável ficando sentado no seu quarto ou sentado depois da igreja quando termina e vai embora. Você se senta e se fecha quando as pessoas se aproximam. Assim, ninguém vai se relacionar com ninguém. Você precisa se levantar e mostrar o seu lado. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? E é aí que entramos na interação. A interação é quando você começa a interagir com as pessoas. Agora, o livro Transforme Seu Ministério Pastoral tem 4 sessões. A primeira sessão é sobre oração. A segunda sessão é sobre visitação. A terceira sessão sobre aconselhamento. E a quarta sessão sobre interação. Este versículo sozinho nos dá a base para toda a sessão daquele livro. Que uma pessoa se mostre amigável, que... como é? Tudo bem. Meu nome é este e aquele. Se eu quiser ter amigos, mesmo no governo, tenho que mostrar que sou amigável. Se eu ficar sozinho, ninguém jamais será meu amigo no governo. Tenho que me mostrar amigável, mostrar que não sou um inimigo. Sim, é assim que terei amigos. Porque se eu apenas ficar de lado e não mostrar que eu sou um amigo. E não se surpreenda se eu não tiver nenhum amigo lá. Sim, não se surpreenda se não houver ninguém na sua igreja, já que você se fez de senhor quieto ou madame silenciosa. Silenciosa, madame silenciosa que não tem. Não fala, você não fala. Você simplesmente está lá. Você não é um homem de poucas irmãs molhadas e sem absolutamente nada a dizer de fato. A única pessoa com quem você fala é seu marido ou seu amado. Olha, irmãos, vou contar um segredo para vocês. Você conhece uma irmã que não se relaciona com ninguém, apenas com você. Eu disse, amado, quando você se casar com ela, você terá problemas. Sim, porque você nunca poderá satisfazê-la completamente.
Então, mesmo querendo conversar com outras pessoas, sempre será um problema. Você nunca será feliz apenas conversando com seu marido ou esposa. Você se cansará e já terá dito tudo. Vocês vão ficar olhando a cara do outro, logo vai se cansar. Você precisa se relacionar com outras pessoas, mesmo estando casado. Então, quando você é casado com alguém que é para você mais próximo do que um irmão e que não consegue conversar com ninguém na igreja, ninguém na comunhão, a única pessoa com quem essa pessoa se relaciona é você. Pode anotar o que eu estou dizendo. Você pode escrever isso no seu caderninho para o futuro. Você verá que não será fácil para você. Sim. E essas pessoas, quando você as casa, não podem se envolver com a congregação? Sim. Você vê que a pessoa é a esposa. Ela não tem minha esposa. Esse é um dos seus dons. Interação. Ela apenas irá interagir. Ela apenas será amigável com você. Quando comecei a me tornar pastor, eu não sou amigo. Eu não sou do tipo amigável. Ela é do tipo amigável. Pessoas que costumavam me visitar, quando vêm à minha casa, ficam felizes. Quando eu não estou lá, ela está. Eles ficam felizes. Quando eles vêm e eu não estou, ela está lá. Ela às vezes conversava com eles. Bechopá que dizia olá ao ligar em casa. Ligo, falo com a esposa, começo a conversar. Liguei para ela sobre algo. Quando liguei para ela, ela começou a conversar comigo. Depois de cerca de 30 minutos, por que liguei? Eu ligo por um motivo. Eu não sabia o motivo da minha ligação. Sim. Ela simplesmente começará com você e se relacionará com você. Você não saberá que ela está se relacionando com você. Essa é a interação que alguns de vocês, você se aproximou de pilares de sal. Você nunca fala. Você diz que na minha cultura não. Mostramos respeito aos mais velhos quando vemos os outros. Não falamos isso ou aquilo. Sua cultura é uma cultura falsa. Apenas saia dessa cultura falsa e comece a se expressar. A Bíblia nos ensina que um homem terá amigos. Amanda terá membros. Deve mostrar-se amigável. Alguém se relaciona bem, conversando com as pessoas. Como vai você? Então, qual é seu nome? Eu não sabia da última vez que você me contou. Tu és Simão Pedro. Ok, é bom conhecer você. Ok, dito isto. E você é irmão disso, ok? Sim, está tudo bem. E você é casado com esta minha esposa. Ela vai contar para todo mundo que minha esposa conhece. Quando quero entender as notícias, sento-me ao lado dela e ligo a televisão. Este é este. Ela vai me contar a história de todos que estão na TV. E alguns de vocês permanecem quietos, mas porque aquela senhora fala com vocês, vocês realmente acham que ela fala, mas é só com vocês, apenas com vocês. Quando você se casar, você perceberá que ela está sentada calmamente na frente. Noite silenciosa depois que o textura está esperando. Eles estão parados sob uma árvore, esperando. Quando você termina todas aquelas conversas e ela está esperando, quando você chega em casa, o rosto já mudou. Eu estive esperando, fiquei 2 horas. O que você está dizendo para as pessoas? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estive esperando e aí você vê que ela já foi embora. Não posso esperar de novo. Estou cansada. Uma pessoa que tem amigos verdadeiros ou membros da família que a apoiam precisa se mostrar e se expressar de forma autêntica. Existem algumas irmãs. Ninguém jamais vai te pedir em casamento. É verdade. E eu posso te mostrar o porquê disso. Esse versículo está te matando suavemente. Não é que você não seja bonita. Não é que você não seja bonita. Como beleza você é bonita. Olha, se você acha que beleza é o que faz alguém ter um amado, me procure depois do culto. Eu vou te dar outra aula particular. Vou tirar fotos de todos os casamentos e te mostrar. E você vai ver que, ao comparar, vai perceber que, mas eu sou mais legal. Mas eu sou mais legal. Eu sou mais legal. Como assim? Precisa de mais do que só a sua estrutura. Sua estrutura e a circunferência do seu braço médio. E a circunferência da sua coxa média e a circunferência do seu quadril. Precisa de mais do que todas essas circunferências.
você não é amigável de forma alguma e não possui amigos verdadeiros. Você não tem pessoas te pedindo em namoro. Veja, em média, pelo menos 14 irmãos deveriam te pedir em namoro. Sente-se. Agora, se você escolher ou aceitar o primeiro, então os outros 14 não vão aparecer. Mas se você continuar rejeitando, vai ver que Deus vai mandar uns 14. É isso se você for amigável. Isso se você for amigável. Olha. Deixe-me te contar. Você conhece o rei Assuero, o marido da senhora Vasti? Quando ele a despediu, ele disse: juntem todas as moças bonitas. Eu, pessoalmente, escolheria. Todas elas viriam. Bonita, moça bonita. Essa aqui é assim, essa aqui é assim. Essa aqui, em certo momento, talvez haja 10 tipos de garotas. Grande, pequena, gorda, alta, grande, essa, menor, aquela, todo tipo. Você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Como você vai escolher uma? Você só precisa chamar e começar a conversar com elas. Ou, se elas vierem, quando as trouxerem para casa à noite, tenho certeza de que o rei Assuero estava deitado na cama. E então uma nova chegava. Você está dormindo aí? Leve ele. Acho que eles disseram que havia fogo. Não, ele deveria se levantar e receber a bola ali mesmo, naquele exato momento. Até mesmo. Me fez esquecer o que eu estava pregando. Mais uma vez, fogo. Acabe com ele. Sobre o que eu estava falando mesmo? Era deitado na cama. Mas quando ele estava sentado no seu quarto, na sua cama, deitado ali tranquilamente, a nova garota vai chegar. Olá, você nem vai olhar. Porque eles tinham um padrão de 90 que davam para todos eles na mesma noite. Todos eles vêm com o mesmo 90. Estou entediado de você. Vocês nascem. Cada um virá e começará. Meu amante. Olá, meu querido e amado amor. Querida, minha querida, tem alguns problemas. Senti muito a sua falta, Ser. Ei, você sentiu falta dele? De onde você o conhece? Por que você o conhece? Você sentiu falta dele? Papaizinho. Então você está trazendo um creme para passar na barriga dele? A barriga de chope dele. Ele tinha uma grande barriga de chope. Então vai, Rabi. Posso passar a mão na sua barriga? Ele vai até ficar irritado até que apareça uma mulher inteligente que saiba conversar com ele. Lembre-se que eu te ensinei como conversar com uma pessoa importante. Deve ter sido essa a diferença. Essa deve ter sido a diferença. Alguns de vocês, se não puderem, eu não posso me casar com vocês. Se eu me casar com você, seremos como pessoas que sofrem síndrome de Down. Você conhece a síndrome de Down? Você conhece Down? Na sala Cindy não podemos falar ou só podemos cantar na casa? Só cantaremos em casa. Eu cantarei para que você também cante. Meu Deus, ajudando a idade que você usa. Então você também canta outra música. Brilha, brilha, letras I, D. Não conseguimos nos comunicar em um certo nível. Sim. Trinado ou não, verdadeiro. Sim. Até que aparece uma garota inteligente que sabe falar direito.
Então você precisa ser a pessoa que realmente conquista alguém. Você tem que se mostrar de fato dessa forma também. Sim, é isso. Então, aqueles que não têm membros não interagem. Você está apenas sentado. As pessoas desta área não frequentam igrejas. Então, eles não vão à igreja nesta área. Veja, quanto ao NTC, eles não gostam. Veja, muitos garotos vão lá por causa das médicas. As médicas têm corrido atrás deles. Elas dizem que estão incomodando os rapazes porque quando falamos, eles não escutam. Eles não escutam. Olha, todo mundo é assim mesmo. Foi você que não conseguiu avançar. Sim, você não é amigável. Você não está se mostrando amigável. Você não é. Você não é, sabe? Veja bem, sua interação é zero. Sim. Veja como depois da igreja eu posso ficar com você, interagir com você, ligar para esse grupo, ligar para essas pessoas, conversar com isso. O que é isso? Eu sei todos os seus nomes. Muitos de vocês, eu sei os seus nomes. Eu não sabia os nomes há meses. Uma vez decidi ser pastor, comecei a aprender os nomes. Quando vejo, não vou saber o nome. Mas agora decidi, sou seu pastor, fui lá e disse, ok, agora sou pastor. Você lembra do domingo de manhã? Na próxima semana vou dar o nome da igreja para vocês. Lembram? Então vim e disse, esta é a igreja do primeiro amor. Uau! Perguntei, quem são os anciãos? Quem são as pessoas que sabem cantar? E comecei a interagir com vocês desse jeito. E agora eu conheço muitos de vocês, mas eu não conhecia vocês antes. Veja, assim que decido que estou fazendo o trabalho de um pastor com vocês, começo a interagir com vocês. É por isso que eu te conheço agora. Uau! Então, se você vai ser um pastor, você tem que começar a se mostrar mesmo quando não quer ser amigável. Você vê os políticos, eles se mostram amigáveis porque precisam de votos, precisam de membros, precisam de amigos. É seu amigo que votará em você. Recentemente fui ao Culto Nacional de Ação de Graças e eles formam coberturas assim, deste jeito, deste jeito, deste jeito, deste jeito, deste jeito. Quando terminamos o culto, eu estava sentado no púlpito. O presidente estava ali na frente. Quando terminamos o culto, disseram, senhoras e senhores, chegamos ao fim do culto e o presidente agora vai se retirar. Então, lá vem o presidente. Eles têm um carro de comitiva, esses carros, eles vêm, uns 6 deles. Depois, diferentes carros junto com eles. Quando terminaram, o carro do presidente ficou parado bem aqui. Em vez de o presidente ir diretamente para o seu carro oficial, ele apenas disse ao seu vice-presidente, vamos embora agora. E então ele desceu do palanque e começou a circular atenciosamente entre a multidão presente, cumprimentando calorosamente todo mundo, toda a congregação ali reunida. Ele foi andando, interagindo um a um, até chegar ao carro dele. Ele esqueceu que tinham deixado os carros ali e foi andando por aqui. Depois eles foram até o final e voltaram interagindo. Então ele voltou ao palco quando os carros já estavam prontos, esperando por ele. Eles acharam que ele ia passar por ali, mas ele veio para o lado. Depois ele voltou ao palco e a maioria das pessoas tinha saído, mas ele veio até nós que estávamos no palco. Ela vem com as 2 mãos. Ele, a esposa, apertar a mão dela, o vice-presidente apertar minha mão, e os outros estavam apertando e interagindo. Isso é política. Eles precisam de votos e precisam de amigos. Assim como um pastor também precisa de membros, ele precisa de ovelhas e de pessoas que o sigam. É assim que se faz. É por isso que você os vê apertando as mãos. Não fuja simplesmente pelo seu tipo. Então, amplie, amplie. Você é um leão? Uau! É realmente incrível, é absolutamente fantástico. Então, o livro de Provérbios, no capítulo 18, é exatamente isso que o versículo 24 nos diz, o que e o que. A segunda parte, o que exatamente ele diz com todas as suas palavras e profundidade. Porque os amigos ficam com você. Você não quer que seus membros permaneçam? Eu disse, você não quer que seus membros fiquem? Então faça amizade com eles. É por isso. Meus amigos são os meus pastores, os meus membros, o meu povo. Eles são os meus amigos. Então você é um pouco pegajoso. Você fica. Uau. É fantástico. É maravilhoso. É realmente incrível. Grudando.
Veja por que as pessoas não dizem isso. E as pessoas dessa área não gostam de igrejas. Pessoas desta área não gostam de estrangeiros. Não sabem se é uma mulher pregando. Não gostam disso. É por isso que minha igreja não pode crescer. Você é a irmã mais antipática que existe. Você não está interessado em ninguém. Você não conversa com as pessoas. Depois que você conseguiu o seu amado, está tudo bem para você. É meu marido ou meu amado? E nossos 2 filhos, nós 4, vamos para a Arca de Noé. Esqueça o resto. A Arca da Salvação de Noé é só um assunto de família. Oração. A visitação está agendada para as 6h04, um momento importante para a inspeção ou encontro planejado. Jeremias capítulo 20 e o versículo de número 32. Interação Provérbios, o capítulo 18, versículo 24. Aconselhamento. Atos 6:4. Para o carregar, por favor. Leve as pessoas. Isaías 40, versículo 11. Liderar. The name of the user is Demers11. Esse poder está funcionando? Uau! Então agora você entende perfeitamente por que eu sempre digo que o PVCI é uma obra-prima dele, de fato. E assim, todo o livro transforme seu passado, irmão. Ficar de pé, você. Você está realmente pronto para o que está por vir? Você está verdadeiramente pronto para o fogo que se aproxima? Ok, nos dê uma música. Dê-nos uma música. Sim, indeed. Quantos conjuntos de pontos eu dei a você? 18. Então eu também lhe dei a linda descrição do cargo, não é? 8 pontos importantes, não é? E todas as escrituras sagradas, não é? Carregue-me, por favor, carregue-me com toda a sua força e propósito. Carregue-me, Isaías 4, 11, um versículo muito significativo e que nos guia. The specific numerical value that is currently being displayed and presented for your consideration is precisely the integer 19. Tente impressionar a Deus e não aos homens. 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 Glória a Deus. Segundo Timóteo. Segundo a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, a instrução é clara. Estude diligentemente para apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado por Deus. Aprovado por Deus. Deus deve aprovar você, não um ser humano. O que é um ser humano? O que é um ser humano? O que é um ser humano? Quando as pessoas não aprovam você, não fique abalado. Certifique-se de que você é aprovado. Uno Deus. Não é o que as pessoas pensam. O que muitos pensam. O que eu acho? Eu disse, o que todos pensam. Agora, o que as pessoas pensam? As pessoas podem pensar o que quiserem, mas isso é problema delas. O que todos pensam. Eu disse o que muitos pensaram.
Quer saber o que todos pensam? Glória a Deus, e quantos amam o Senhor é o seu amor grande e poderoso, cante para nós. Olá. 1. The numerical sequence commences with the digit 2, which is then immediately followed by the number 122. Subsequently, the sequence continues with the digit 1. Following this, the pattern resumes with the number 2, then the number 1, and then again the number 2. Finally, the sequence concludes with the digit 1, and then the number 2, bringing the entire series to its completion. Eu era cristão e frequentava assiduamente a igreja e acredito sinceramente que amava profundamente o Senhor. No entanto, houve um dia marcante em que fui à igreja e o pregador, com uma voz poderosa e impactante, falou diretamente comigo. Ele disse com grande convicção: Jesus disse claramente: se você verdadeiramente me ama, então guarde a minha palavra, obedeça aos meus mandamentos e ouça atentamente a minha voz. Jesus realmente precisa saber quão profundo e genuíno é o seu amor por Ele, quão profundo é o seu amor, quão profundo é o seu amor por Ele de verdade. Ele realmente precisa saber que você está verdadeiramente disposto e comprometido a entregar toda a sua vida, cada aspecto dela, para fielmente fazer a vontade e seguir os mandamentos dele. Isso é o mínimo, o absoluto mínimo que você pode fazer para demonstrar sua devoção e amor. Ninguém tem um amor maior e mais profundo do que este, de dar a sua própria vida por você, um sacrifício supremo de amor incondicional. Você realmente quer fazer a vontade dele de verdade? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida por você. Você ama o Senhor, o seu Deus, como Ele te ama. Você vai obedecer ao mandamento dEle, o seu mandamento divino. O que você vai dar em troca do amor incondicional dEle? Você vai se render e obedecer aos seus preceitos, ou simplesmente vai embora, afastando-se de tudo? Jesus realmente precisa saber quão profundo e abrangente é o seu amor por Ele. Não é apenas sobre quão profundo e imenso é o seu amor. Ele realmente precisa saber que você está verdadeiramente disposto a entregar absolutamente tudo, toda a sua vida, para fazer a vontade dele e o que ele pede de você. Isso é o mínimo que você pode fazer. Um dia Jesus se virou para Pedro e disse: eu quero saber, você realmente me ama? Simão Pedro se virou para ele e disse: ó meu Senhor, por que pergunta? Porque tu sabes, meu querido Senhor, como eu verdadeiramente te amo. Eu guardarei fielmente o teu mandamento e alimentarei as tuas ovelhas. Ele está te perguntando o mesmo: quão profundo é de fato o seu amor? É o seu amor verdadeiro e incondicional. Quão profundo é o seu amor por Ele? Ele realmente é ou não aquele único e supremo pelo qual você está disposto a entregar toda a sua vida, dedicar-se completamente, fazer a vontade dEle em cada passo e atender ao seu chamado divino? Isso é o mínimo que você pode fazer para demonstrar sua devoção. Se você ouvir a voz dele ecoando em seu coração hoje, uma voz suave e persistente, por favor, abra o seu coração completamente e não se afaste de sua presença. Esse é o único e mais importante jeito de começar essa jornada de fé. Como é o seu amor, quão profundo é o seu amor por ele, o amor que ele merece e que transforma a sua existência. Ele realmente precisa
saber que você está verdadeiramente disposto a entregar toda a sua vida, a dedicar-se completamente a fazer a vontade dele e a obedecer plenamente ao seu comando. Isso é o mínimo que você pode fazer para demonstrar seu compromisso. É o seu amor, quão profundo e abrangente é o seu amor. Mesmo assim, ele precisa saber que você está totalmente disposto a entregar toda a sua vida, fazer a vontade dele e obedecer ao seu comando. Isso é o mínimo que você pode fazer de fato para demonstrar sua devoção e compromisso inabalável e sua total submissão. Muito bem, cantores de gospel disco excelentes. Agora mesmo estude diligentemente para mostrar-se aprovado e digno diante de Deus, e não meramente para a aprovação dos homens, não é verdade? Agora, à medida que você progride e avança em sua jornada de fé, você deve constantemente se esforçar para impressionar a Deus, buscando sua aprovação e satisfação. Pergunte-se: Deus está verdadeiramente satisfeito comigo e com minhas ações? E Deus realmente gosta de mim e do meu caminho? Deus está feliz comigo? Lembra da música que cantamos no domingo? E se por acaso Deus não estiver feliz com tudo isso? Sim, tu. Quem é essa pessoa misteriosa e intrigante que está por trás das câmeras nos bastidores? É a senhora Irmão, a nossa querida e talentosa irmã. Assuma, caso contrário será o Oeste, o irmão no shirt. Sim, de fato, realmente então. Na frente dela, bem ali, o irmão dela estava posicionado na frente dela. Não, na verdade ele estava atrás da irmã, um pouco mais afastado. Sim. Veja bem, ele absolutamente não o admitirá. Seu nome e sua patente. Seu nome e sua patente. E Rambo. Número 20. Estudar. Estude para se apresentar aprovado a Deus. Estudar. Agora, muitos de vocês não estudam. Você sabe por quê? Eu sei. Primeiro, você não tem uma Bíblia Thompson Chain. Quantos aqui não tem uma Bíblia Thompson Chain? Fiquem de pé. Onde está a metralhadora? Traga. Olhe para ela. Ela tem um pouco de quibe, mas ela não tem. Ela não tem o fogo da Thompson Chain, não mesmo.
Certo, olhe para tudo isso. Você precisa de munição para todos eles. Você está se colocando em perigo. Você está se colocando em perigo. Você está sem munição. Mãos para cima. Como você pode ficar sem o nosso ministério? Certo? Aqueles sem a Bíblia Thompson Chain podem sentar. Eu sei que você não faz estudo bíblico porque não tem uma Bíblia Thompson Chain. Eu só preciso de um sintoma. É como um médico tentando fazer o diagnóstico dela. Eu só preciso de um pequeno sintoma. E eu sei. Você não tem uma Bíblia Thompson Chain e não sabe como usá-la. Você nunca fez um estudo bíblico antes. Verdade. Agora, como você vai alimentar se você mesmo não tem essas palavras em você e não consegue estudar? Veja, é aí que as pessoas vão zombar do que estamos ensinando quando dizemos para pregar as mesmas coisas. Porque pregar a mesma coisa é ensinar você a se tornar um bom pregador. Mas isso não substitui o estudo bíblico que você precisa fazer por si mesmo. Não substitui, não elimina a necessidade de fazê-lo. Se eu fiz o estudo bíblico e preparei o sermão, você também deve saber como fazer o estudo bíblico e preparar o seu próprio sermão. Você está pregando a mesma coisa para aprender a pregar e conseguir entrar rapidamente em um certo nível de ministério, mas não para tirar o estudo bíblico pessoal ou a leitura pessoal. Quando você faz isso, você faz as pessoas falarem mal de algo bom. Sim. Como você não consegue estudar a Bíblia, eles vão pedir para a sua igreja e não para seu pastor lhe ensinar como estudar a Bíblia e aprender sobre Deus por si mesmo. Na verdade, ele está ensinando você a pregar a mesma coisa que ele está pregando, para que você perceba que não entendeu o que ele está pregando. A mesma coisa é para ajudar você a entrar em um ministério de pregação. Mas o estudo da Bíblia estuda para apresentar-se a Deus aprovado. Um homem de trabalho que não tem de que se envergonhar. Dividir corretamente a palavra da verdade é estudar a Bíblia. Se você não estuda a Bíblia, você está realmente esperando. Você é um tolo. Você é um idiota. Idiota. Sim, idiota espiritual. E digo isso com veemência porque é por isso que as pessoas nos insultam. Eles nos insultam porque acham que estamos ensinando vocês a não aprenderem a estudar a Bíblia. Então também estou dizendo isso bem para que você também mude. Depois disso significa que a primeira coisa que você precisa na vida não é torta de carne, mas é uma Bíblia de corrente Thompson. Sim, esta é uma reunião privada, então posso lhe contar essas coisas. É uma reunião privada. Sim. É como alguém disse, estou fazendo física. Você não tem Nian e Pacer, então está fazendo física. Então estou usando algumas perguntas antigas, nenhuma pergunta anterior. Isso não elimina a necessidade de ter um livro didático de física para estudar. Você entendeu errado quando dizemos para fazer mágica ou aprender as perguntas anteriores e assim por diante. Isso não elimina o fato de que você precisa estudar e se aprofundar. Então você é um tolo. Você é idi. Então você não entendeu completamente a mágica ou as perguntas anteriores que estamos ensinando para você estudar, ou seja, para aprender. Você não entendeu nada disso. Você não entendeu o ministério de forma alguma. Há muitas pessoas que fazem estudo bíblico, mas como não foram ensinadas a pregar,
nunca se tornam pregadores. São profundas e abrangentes, mas nunca se tornam pregadoras porque não entram no ministério da pregação. É por isso que estou te ensinando como entrar no que eu faço. Você também pode fazer isso, mas isso não elimina essa necessidade. Porque se você não estudar a Bíblia, logo você será como alguém que gosta de dizer que o topo está lá, mas não é nada. Sim. Você entende? Como o edifício Malcolm que desabou. Eles colocaram vidro e tudo ao redor, mas por baixo não há nada e um dia tudo vai se desconectar e cair, porque há muitas coisas visíveis por fora, mas por dentro não há nada. Estou apenas usando sintomas para mostrar que você não estuda a Bíblia. Você não tem a Bíblia da corrente Thompson e não sabe como usá-la. Bíblia Thompson Chan, física. Esta é uma Bíblia Thompson Chan. Você precisa saber como usar uma Bíblia em forma de corrente Thompson. E eu vou lhe dar esse teste. Vou colocar uma Bíblia de corrente Thompson na sua mão, árabe. Eu coloquei. Você tem uma Bíblia Thompson Sharp. Ahá, você tem uma. Então você sabe como usá-lo? Quem são aqueles que se levantaram e não conheciam a Bíblia em cadeia? Vivian, você não sabia. Você não sabe? Então eu coloco em sua mão e digo, vamos fazer um estudo bíblico sobre a paciência, por favor. Você sabe. Você sabe como. Você está tentando. Você não sabe. Veja, quando eu dou a vocês, eu digo, vamos fazer um estudo bíblico sobre a Terra Santa ou vamos fazer um estudo bíblico sobre as pegadas de Paulo, o Genurnei, os genes de Paulo, missionário Paulo Journey. Você não sabe como encontrar nada. Esta é uma das Bíblias clássicas usadas para estudo da Bíblia. Bíblia em corrente Thompson. E você não tem uma. Agora tenho muitas Bíblias de corrente Thompson. Eu tenho o eletrônico e o elétrico eletrônico. Existe uma maneira de usá-lo. Você tem que saber usar o eletrônico. Quando você pega seus IADs e peças cheque e todas essas coisas, você entende? Você estará usando meios eletrônicos, mas não poderá saber muita coisa. Você não sabe como usar a corrente de canto do Thompson. Você não é profundo. Eu digo que você não é profundo. Vestir. Não tenho elogios para você. Você não é profundo. Sim, tudo bem, está certo. O que você realmente acha disso, sinceramente? Sim, então tudo certo. A próxima razão pela qual sei que você não faz estudos bíblicos é porque você não tem uma Bíblia. Quantos não têm uma Bíblia? Fique de pé com isso. Você não tem uma Bíblia. Ficar de pé. Se você sabe que não tem uma Bíblia e está sentado agora, será trabalho para você. Será irmão do Oeste. Foi você quem atuou. Você está no filme As Estrelas Vêm. Qual o seu nome? O que você diz? John. John, the one and only John. Você está atuando. Você se fez de um velho muito, muito, muito velho no filme, com uma barriga grande e proeminente, e nós estamos rindo muito, e você não tem uma Bíblia de pau, meu Deus do céu, que situação. Meu Deus. Meu Deus. Dizer. Diga tudo o que você diz. Meu Deus. Sim, diga, ó Deus. E você não tem uma Bíblia de pau. Não, 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 não. Fogo. The Fogo. O que ele está dizendo? Meu querido Deus. Ok.
Ok, por favor, sente-se agora mesmo. Agora você pode ver que eu realmente te peguei em flagrante. Quantos podem ver que eu te peguei na hora? Não, você deve ter. Você deve ter e deve aprender como fazer isso de forma eficaz. Então, eu vou te dar um pequeno dever de casa para praticar. Todo mundo recebe um pau e Thompson e usa-o de forma apropriada e consciente. Eu usaria. Eu vou te colocar aqui na cadeira e então vou passar, então Deus quiser. No próximo acampamento que tivermos vai ser com a Thompson Chain Dick. Sim, teremos a Thompson Chain Dick e vamos ver, você sabe como procurar as coisas na Bíblia. Porque você está desonrando essa grande mensagem de Paulo quando ele disse a Timóteo: as coisas que ouviste de mim, confia-as a pessoas fiéis. Estão dizendo que somos superficiais e pregamos a mensagem do seu pastor, em vez de fazermos estudo bíblico e aprendermos a palavra de Deus por nós mesmos. Sim, veja, porque isso era para ser algo que você faz depois de já estar fazendo estudo bíblico. Você está fazendo estudo bíblico, mas você está aprendendo a pregar. É uma coisa diferente. Veja, ser mãe de alguém é uma coisa. É diferente ser esposa de alguém. Então você pode ser mãe de alguém e você é uma mãe muito boa, mas como esposa, você é uma esposa muito má. Então você está indo bem como mãe, mas não está indo bem como esposa. Então você pode aprender a pregar. Você está indo bem ao aprender a pregar, mas não está indo bem ao estudar e conhecer a palavra de Deus de forma profunda e pessoal. Então, por favor, quão profundo é o seu amor? Essa é a pergunta que estamos fazendo. Quão profundo? Quão profundas são as coisas nas quais você está envolvido? Você nunca poderá se alimentar bem, a menos que saiba o que estou compartilhando com você. Estou compartilhando um caminho. Eu tenho 7 dimensões do belo trabalho e estou na dimensão número 1. São 7. E sob a dimensão número 1, eu tenho 50. Na verdade, são 50 e poucos pontos antes de eu passar para a segunda, terceira. Então, você acha que já terminamos? Por isso, eu sempre compartilho parte do que sei que posso. Eu não compartilho tudo o que sei. Eu só compartilho parte do que sei. Um bom alimentador deve compartilhar apenas partes. Não porque ele não queira compartilhar tudo, mas porque ele sabe muito mais do que está compartilhando. Ele está compartilhando algo pequeno. Quando falo sobre psiquiatria, saúde mental e tudo isso, estou falando apenas de parte do que sei. Sei mais do que isso. Você pode perceber que eu sei mais do que isso. Sim, você entende? É só uma pequena parte que você está ouvindo. Eu sei muito mais do que isso. Preciso saber mais do que isso para ser médico. Então, quando ele diz estudar, é muito importante. É por isso que ele lhe disse com a criança: estude, estude. Estude você mesmo. Estudar ou estudar? Estudar. Quantos vão estudar? Não. Você realmente precisa estudar. Você não pode nos envergonhar. Você pode me dizer um amém? Posso ter um amém melhor? Você não pode nos desonrar. Eu estou ensinando você a pregar. Mas eu estou ensinando você a estudar. Você está pronto para estudar? Qual é mesmo o seu nome? Filha do tio Frank, não é mesmo? Sim, é isso mesmo. Uau! É incrível? É sobrenatural? É fantástico? Veja, eu peguei você. Você não sabia como? Você não estuda. Quantos percebem que você não estuda? Sim, você não estuda. É por isso que eu digo que é nessa parte que os meninos se separam dos homens no ministério. Eu penso cuidadosamente sobre o que estamos dizendo. As pessoas não pensam sobre isso. Então, o bispo nos deu 7 pontos. Número 1, esse é o número 2. Esse é o número 3. Esse é o número 4. Sim, esse aí. Você pode, de fato, usar, mas é apenas uma pequena parte disso. Similar. Quantos de vocês, se tivessem um ataque cardíaco ou estivessem morrendo do coração hoje, diriam que vão fazer uma cirurgia cardíaca? Aí, enquanto você está fechando os olhos,
deitado na cama e estão trazendo umas facas grandes. Você pergunta, quem é a pessoa que vai operar? E eu digo, essa enfermeira é quem vai operar. E o dentista? O dentista é quem vai operar o meu coração. Você ficaria feliz? Sim. Você se levanta, digamos assim. Ei, Charlie, ele não sabe o suficiente. Você é operado por uma enfermeira cardiotorácica. Ela trabalhou no centro cirúrgico por muito tempo. Você ainda gostaria que ela operasse você? Porque todos nós sabemos que uma enfermeira sabe apenas uma fração do que um médico sabe. Enfermeiras, elas aprendem fisiologia. Tem alguma enfermeira aqui? Você aprende fisiologia. Fique de pé. Você aprende fisiologia e essas são as matérias que aprendemos na medicina. Fisiologia? Sim, por favor. Anatomia? Sim, por favor. Bioquímica? Não, bioquímica não. Ok. Farmacologia? Farmacologia, sim. Patologia? Não, nenhuma patologia. Microbiologia? Sim, você aprende microbio. Isso está em patologia. Temos microbiologia, parasitologia? Não, você precisa. A malária é para. A malária é par. Você nem sabe o nome do assunto. Veja, ela sabe disso, mas vagamente. E ela está vindo para operar seu coração. Você ficará feliz? Virologia? Sim, sim. Histopatologia. Histopatologia. Agora você sabe. Você conhece histopatologia. Nós fazemos cirurgias. Saltar. Patologia não é cirurgia. Patologia é química. Psiquiatria. Sim, você faz psiquiatria. Oftalmologia. Você faz algum tipo de oftalmologia? Ortopedia, cirurgia, obstetrícia, penecologia, medicina interna, saúde comunitária. Você faz tudo, menos coisas pequenas, não o suficiente para operar. É muito perigoso sair daqui. Lembro-me de quando eu estava trabalhando no distrito e vi que eles diziam, essa enfermeira está operando pessoas. Sim, eu te digo que quando ele chegar, diga que uma enfermeira está vindo para te operar. Então, alguns neurologistas estão no mal. Então, ele está por aí há muito tempo. Então, ele apenas, quer dizer, tanto faz. Similar. Qual é o problema? Você tem algum problema? Ar-condicionado. Está cansado, cara. Você está pedindo uma pausa. Uau! Então, irmãos e irmãs, Deus quer que sejamos muito mais profundos, porque vocês são como enfermeiros espirituais que vão... Sim, é isso que está acontecendo. Vocês se tornaram como enfermeiros espirituais que vão operar as pessoas como enfermeiros. Porque quando ele diz, diga que você fez fisiologia ou que você estudou anatomia. Venha, vamos falar sobre a anatomia do membro superior. O que você sabe sobre o membro superior? Vamos passar pelos sistemas. Quais músculos? Quais músculos nós temos? Descreva os músculos que temos no membro superior. Me diga já que você diz que é enfermeiro. Eu sou médico. Eu estava na faculdade de medicina há 31 anos. Então vamos ver você. Você é enfermeira. Vamos para os músculos do membro superior. O quê? Quais são os ossos do membro superior? Essa é a pessoa que vai operar você. Vivian, você disse que é uma enfermeira profissional, certo? Você não é enfermeira. Você é enfermeira ou não é mais? Você negou sua enfermagem. Venha, vamos analisar cada parte do corpo humano. Primeiramente, o que são os ossos? Essas estruturas rígidas e fundamentais. E então, em seguida, eles nos dão os músculos, que são os tecidos contráteis, responsáveis pelo movimento. Certo, com o Apocalipse. Estou começando pelo paleólogo, sim. Não, comece aqui. A parte proximal do osso, por favor, mesmo. Proximidade de você ir por esta rua. Rápido, 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 rápido. Veja, ela está vindo operar você. Não sabe muita coisa. Quantos gostariam que ela os operasse? Você vê? E é isso que algumas pessoas estão dizendo. Quantos gostariam que essa pessoa fosse nosso pastor? E eles também dizem que não. Quantos gostariam que você estivesse lá? De jeito nenhum.
Os estudos não são profundos. Você fez anatomia? Não. Diga assim em voz alta. Você fez anatomia? Sim. Olá. Volume. Você está em perigo? Dê-nos volume, por favor. Olá. Sim, por favor. Você fez anatomia? Sim, por favor. Fisiologia. Você pode nos contar um pouco de fisiologia? Deveríamos estudar fisiologia. Fisiologia cardiovascular, neurofisiologia. Você não quer entrar em todos esses detalhes fisiológicos? Sem problemas. Você fez patologia? Que tipo de patologia você... Fazer. Histopatologia. Na verdade, não. Tremendo. Segure-o. Bom, veja bem, esta é uma enfermeira. Você vem para ser operado por você. Você quer que essa garota opere você? Você apendicita isso. Ela queria operar você. Ela vai deixar a faca dentro e fechar. Antes que ele perceba se ela já cortou alguma coisa. Um cara foi ao dentista e disse, olha isso, o dente estava doendo. Então eles aplicaram uma injeção e pegaram esses alicates grandes. E puxaram e arrancaram o dente. Então quando o cara foi para casa, porque ele não sentia nada. Então quando ele foi para casa, aí ele percebeu, é outra ferramenta que o cara removeu. Ele deixou uma e tirou uma boa. E removeu outro dente, com sucesso e sem complicações, de forma eficiente. Você gostaria que um dentista assim fosse o seu dentista? Vem aqui. Ela diz que estudou todas essas matérias. Devo deixá-la? Quais outras matérias você diz que estudou? Psiquiatria. O quê? Quais são os sintomas da depressão? O primeiro. Humor. Farão. Just humor. Humor. Sim. Dê-nos as características mais importantes e significativas da depressão. Você sabe, a doença bipolar, por exemplo. Sim. Doença o quê? A pessoa tem uma taxa fixa de depressão e mania. Isso é, de fato, um estado de grande felicidade e também de excitação intensa. Quantos percebem que um enfermeiro é diferente de um médico? Uau, vocês são enfermeiros espirituais, enfermeiros pastorais, pastores de enfermagem, pastores, enfermeiros, pastores médicos. Vá. É para isso que estamos trazendo isso. Estamos contratando enfermeiros. Enfermeiros gostam de pastores que não são como médicos, que sabem muito, muito mais e mais profundamente sobre as coisas. Você fez mitologia dermatológica? Dermatologia? Que condições você conhece? Vamos falar um pouco de dermatologia. Dermatite, por exemplo. Basicamente, tratamos de infecções de pele e intervenções de enfermagem, de forma geral. O que você deve fazer como enfermeiro quando o paciente está com infecção de pele? Então, talvez o paciente deva sempre manter as unhas bem curtas, aplicar a medicação, usar roupas leves e folgadas e cortar o cabelo para que o calor excessivo não cause problemas adicionais. Também tomar banho com algo como Camel ou Detor. Basicamente, intervenção de enfermagem. Mas nós realmente não vamos... Na parte de realmente explicar ao paciente como ele deve tomar muitos banhos e tudo isso. Você vê enfermeiros espirituais. Você é um enfermeiro espiritual? É como? Você conhece muitas palavras difíceis, mas não se aprofunda. Porque todas as palavras difíceis que os médicos aprendem, eles aprendem. Você percebeu que toda pergunta que eu faço, você aprende isso? Sim, mas só superficialmente, só na superfície. Eles só mencionam. É como, essas pessoas, elas não conseguem se aprofundar. Então, quero dizer só isso. Quero dizer, mencionam o nome fisiologia e pronto, acabou.
Quão profundo? Quão profundo? Não muito profundo. Ah, é assim que você é? Sem Bíblia Dick, sem corrente de Thompson, sem estudo bíblico pessoal para suas próprias revelações, onde você reflete até mesmo sobre o que foi pregado de uma forma mais profunda. Nada é, de fato, apenas a pregação dos bispos e nada mais. Você se alimentou de Poimanu ou Macane, mas você não vai mais fundo. Você está tornando-os insultuosos. Sim, você está abrindo o melhor caminho para alguém se tornar. Porque eu não frequentei nenhuma escola bíblica, mas ao ouvir pregações eu me tornei um pregador. Certo, irmãs enfermeiras, vocês nos provaram que enfermeiras não são médicas. Um homem entra em greve esperando receber o pagamento de um médico. Que tal? Diga obrigado. Uau. É fantástico. É completamente incrível. Certo, veja bem, os pontos deles são muitos. Temos que terminar em algum lugar. Temos uma pausa para café lá fora, não é? Ou é um fim de café? 21. Maneja bem a palavra de Deus com precisão. Ele maneja muito bem a palavra de Deus, realmente. 21:0. Amém, de fato. São 12 agora, ou seja, são apenas 12. Ou apenas 12. Tudo bem. Então, irmãos e irmãs, vamos fazer uma pausa. Uma pausa para o café. Porque há uma pausa lá fora. Depois da pausa para o café, estaremos encerrando, mas voltem e então mais 1 ou 2 pontos e depois estaremos a caminho de casa. Tudo bem? Então, sua pausa para o café não vai durar mais do que 5 a 10 minutos. Então, 7 minutos em média. Suporte qualquer dificuldade. Então, por favor, tome o café, caso contrário, desperdiçado. E você faz lanche para dormir. Dorme e volta. Diga ao seu vizinho, eu me sinto triste por ser uma enfermeira espiritual. Quantos percebem isso? Esse é um ponto realmente muito triste, não é? É um ponto triste e deprimente que está nos afetando profundamente. Um dos maiores ladrões da unção é a socialização inútil. Você vai notar que qualquer pessoa que se envolve em socialização inútil não é um pastor eficaz. Socialização inútil, só bate-papo. Profano e vaidoso. Vão significa borbulhas inúteis. Borbulhando onde suas discussões estão borbulhando. O que é borbulhamento? Não é nada. Não significa nada. Você está ouvindo? Você não disse nada. Vocês conversaram. Chamadas noturnas gratuitas. Não é nem uma conversa de amor. Não é como se você estivesse se apaixonando ainda mais, verdadeiramente, não é mesmo? Vocês estão apenas sendo bolhas. Se fossem borbulhamento de amor, mas estes são profanos em balbucios. Tudo bem, então decida firmemente e com convicção que você realmente vai fazer isso. Número 23. Afaste-se completamente do pecado e de todas as suas tentações. No entanto, a fundação do Lord Standard, que é uma entidade de grande importância, Eshá,
tendo esse selo distintivo e significativo. O Senhor conhece os que são seus. Aparte-se da iniquidade todo aquele que verdadeiramente tem o nome de Cristo e que realmente o segue em seus caminhos e preceitos. Partida. Todo mundo fala em sala de embarque. Estamos nos afastando da iniquidade. Então, qual foi o ponto que eu te dei? Fazer o quê? Distância de partida. A distância de partida é um fator crucial. Boa distância. Agora, quão perto você está dos seus antigos pecados? Quão perto você está dos seus antigos e persistentes pecados? Se você porventura voltar, você mergulhará profundamente novamente? Essa é a pergunta crucial que eu quero de fato lhe fazer, Dr. Go. O quão perigosamente perto você está de beber novamente? Estou muito rápido. Estou muito longe de novo, pela imensa graça de Deus. Se ele costumava beber uma garrafa de vodka. Você sabe o que é uma garrafa de? Eu não sabia o que era vodka. Então, um dia tivemos uma cruzada em Itaquá e eu fui a um restaurante em Itaquá. Sentamos para comer e acho que acabamos nem comendo. Mas eu perguntei se eles tinham algumas bebidas. Eles disseram que tinham bebidas. Eu perguntei, que bebidas vocês têm? Temos uísque? Temos. Eu perguntei, vocês têm vodka? Porque eu ouvi ele dizer que costumava beber uma garrafa de vodka. Então eu disse, posso pegar uma garrafa? E o homem olhou para mim e disse, o quê? Nós não vendemos uma garrafa, vendemos uma pequenininha assim. Eu disse, bem, eu realmente quero uma garrafa completa. Eu gostaria muito. Eles riram, mas era exatamente isso que ele costumava beber sempre. Então você está perto de voltar para lá? Eu não estou perto, mas o quão ótimo você sente. Tentações? Lugar nenhum. Quando você vê o podcast, diga, este é meu velho amigo. Lugar nenhum em absoluto. Pela imensa e inabalável graça de Deus, tentei com todas as minhas forças me separar completamente e de forma definitiva disso. Alguns de vocês que estão aí presentes são, de fato, certos garotos e se porventura eles vierem de novo, se eles ousarem vir novamente, estaremos preparados para qualquer eventualidade que possa surgir. Quão profundo é o seu amor por ele? Se eles vierem agora mesmo. Uau, você parece estar em um estado de ruína completa, como se tivesse passado por algo muito difícil. Quão perto você está de pressionar isso, digitar? E você entrou em outro site do mama.com, um site que pode ser bastante problemático e indesejável para muitos usuários. Então, quando dizemos partir, quando você vai voar, você vai para o saguão de embarque. E quando você estiver no saguão de embarque, você estará no local que o levará para longe de sua localização atual. É isso que significa partir. Para alguns de vocês, tudo o que precisam fazer é sair de férias. E ela está esperando por você lá. O seu próprio Satanás está esperando por você lá agora mesmo, neste exato momento. Todos os pecados vêm em ciclos. Todos os pecados vêm em ciclos. Vou repetir novamente. Todos os pecados vêm em ciclos e estações bem definidos. É por isso que quando Satanás, o adversário, tentou Jesus Cristo no deserto, conforme detalhado nos evangelhos de Mateus, capítulo 4, e Marcos, capítulo 4, o mesmo espírito maligno que ousou falar com ele e proferir as palavras: se você é verdadeiramente o Filho de Deus, se você realmente é, então voe. Voe agora mesmo, jogue-se daqui para baixo. Voar deste monte é o mesmo espírito que verdadeiramente voltou no último e derradeiro momento na cruz e disse:
se você é o Filho de Deus, as mesmas exatas palavras, desça agora mesmo da cruz. Então, o homem que é capaz de tomar conta do seu coração, ele está voltando. Eu disse, ele está voltando. Ele está vindo por você. Você estará pronto? Mas quando ele vier, você começa a tremer. Você tem que se afastar tanto. E mesmo quando ele vem, dizem, estou procurando pela alma. Ele viajou, ele não fica mais aqui. Espiritualmente, ele seguiu em frente. Sim, ele seguiu em frente espiritualmente em relação a essa questão específica. Não se encontra mais nessas áreas. Não é que quando você percebe e vê claramente que algo está prestes a acontecer novamente, que a mesma situação indesejada vai se repetir, é porque você ainda não conseguiu entrar na sala de embarque da sua vida para realmente decolar e se distanciar de forma definitiva e completa daquela coisa, daquele padrão ou daquela circunstância que tanto te incomoda e te prende. Lembro-me de uma certa irmã, ela costumava rezar na igreja mais do que todo mundo. Shabaya, baya, baya. Sem saber que aquela vida de oração era, na verdade, uma vida escolar. Mas todas as férias em que ela voltava para casa eram sempre terríveis e cheias de desafios. Quando ela viu o pequeno menino, ela estava tremendo intensamente. Isso vai acontecer de novo. Isso vai acontecer de novo. Isso vai acontecer de novo, infelizmente. Não, todo aquele que profere o nome de Cristo deve ir embora. Você tem que seguir em frente para que quando ele chegar lá, então, essas coisas de fato realmente aconteçam. Mesmo quando você realmente vê a coisa, quando a observa atentamente, você percebe que, honestamente, ela simplesmente não me atrai de forma alguma. Uau! Vejam, alguns de vocês têm arestas. Borda, todo mundo diz ponta e ponta. Você pode chegar a um lugar. A vantagem não voltará. Essa vantagem você sabe que não vai voltar. Você não entende de arestas. Você não entende a vantagem. Eu disse que você não entende a vantagem. Vou rezar para que você diga agora mesmo que não entende nada do Ed. Sim, essa é uma grande vantagem. Ela pode descer completamente para que você veja que ela não volta mais essa borda específica. Comportar-se mal. Você pode me dizer um amém? Você costumava dançar. Quantos já dançaram em uma discoteca? Quando você não levanta a sua mão, Satanás, você sabe que ele certamente voltará para te atacar. Quantos de vocês já dançaram em discotecas, casas noturnas ou festas? Levante a mão. Levante a mão. Festa que parece uma discoteca. Levante a mão. Ok. Discoteca, boate, jams, onde as luzes são apagadas. Estou lhe fazendo uma pergunta. Levante a mão, por favor. Onde eles dançam com números de beijos. Levante a mão. Levante a mão. Uau. Mas você tem que seguir em frente. Quando você vê alguém fazendo isso, você vê uma discoteca ou uma boate, você não sente vontade de entrar ou de participar. Mas não que você vá dizer, devo ir, eu deveria saber.
Devo ir. Eu não deveria ir. Você partiu daquele lugar onde havia uma pergunta muito importante. Porque todos os pecados vêm em ciclos. Todos esses problemas espirituais são problemas cíclicos. Ele vai voltar. Diga ao seu vizinho que ele voltará. De uma forma ou de outra, ele definitivamente voltará muito em breve. Misericórdia. Se você não estiver verdadeiramente e profundamente enraizado no Senhor, quando Ele retornar em sua glória, você perceberá que está em uma posição de desvantagem. Uau, o quê? Ursinho, TR ou não TR você? Michael, verdade ou mentira? Verdadeiro ou verdadeiro? Ele acha que é melhor que eu. Disse a verdade. Quando eu disse TR, ele disse verdade. Quando eu digo verdade, você diz verdade. É que você está me corrigindo por não dizer a verdade. Ele não diz a verdade. Eu não vou dizer nada. Once again, we are presented with a new concept, a fresh perspective, or perhaps a reevaluation of an existing idea, leading to a deeper understanding and further exploration. Não direi mais nada. É que quando eu digo TR, é como se você soubesse mais inglês do que eu. Então ele disse a verdade. Se eu em não, sim. Então, irmãos e irmãs, os mais brilhantes e os mais jovens de todos. Eu quero Para ver aqueles que estão falando. Diga aí alguém que estou me afastando da iniquidade. Você não me encontrará novamente no mesmo lugar. Sim, veja bem, alguns de vocês costumavam carregar preservativos. Preservativo. Você conhece uma criança, você sabe onde é comprado. Quantos sabem onde é comprado? Não que você costumava comprar, mas você sabe onde é comprado. Quantos costumavam comprar? Você queria dizer algo importante e sabe exatamente onde comprar. Você estava compartilhando tudo isso de forma completamente gratuita, sem esperar nada em troca. Um cristão que não é casado, ou seja, que é solteiro, você, ela não sabia como usar. Você entendeu? Você não sabia como conseguir algumas. Uau! O que você acha? Ou você sabe onde eles fazem aborto? Como é que você sabe como fazer um aborto, então? Pare de me olhar como se não soubesse do que estou falando. Há algumas pessoas nesta área que parecem muito. Quero dizer, é como
É como se quando eu estou falando eles não entendessem. E eles? É como se eu estivesse me sentindo mal. É como se eu tivesse pensamentos ruins. Toda essa área. Certo, tudo bem, claro, sem problemas, com certeza. Muito obrigado. Pergunte a alguém quão profundo você está agora. Como? Quão estável você está agora? O que eles disseram? Muito profundo. Sim. Então, quando o inimigo voltar, o que acontecerá? O que vai acontecer? Você se mudou daquele lugar. Eles não vão mais te encontrar por lá. Não. Você nem sabe onde vendem preservativos. Ah, como? Como saberei onde? Eu não sou casado. Como saberei como encontrar? Eu nem sei como ver como encontrar um. O que você disse mesmo? O que é um preservativo? Não sei. O quê? Tem um balão? O que é? É um balão. Existe decoração de Natal? O que é? Diga aí a alguém que seguia em frente. Todo esse problema, eu segui em frente. Uau! Conte isso ao seu vizinho mais próximo. Eu sou muito mais profundo, sou consideravelmente mais forte, sou verdadeiramente diferente. Sim, deixe-o com esse nome tão impactante e memorável. O nome de Deus se afaste. Sim, só. É por isso que em nosso serviço e dedicação a Deus, devemos nos tornar mais fortes e resilientes. Amém. Vamos receber novamente nossas estrelas para nos mostrar o quão profundo é o seu amor por Jesus. Alguns de vocês, talvez, estejam se lembrando dos discos do Salmo 2. Um membro da igreja, um dos membros da minha igreja, quando ele foi salvo, ele não conseguia cantar louvores, porque todos, absolutamente todos, ele estava na comunidade, pois ele conhecia as canções como profanas. Ele não as conhecia sozinhas, de forma alguma, em seu repertório. Então, quando ele veio contar à igreja, eles começaram a dizer que ele não podia imediatamente. Isso se tornou um grande problema, de fato. The alphanumeric code NY12212 is a unique identifier